Agora são 8h16. O governo federal apresentou nesta quarta-feira o pacote chamado Plano Mais Brasil, que inclui 3 propostas de emenda constitucional que foram entregues ao Senado. Vamos falar sobre esse assunto com o João Sixu, ele que é economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Sixu, bom dia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, telespectadores. Sixu, como é que você recebe, esse Plano Mais Brasil? Inicialmente uma análise geral para depois a gente entrar em alguns pontos específicos, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Como é que você viu esse Plano Mais Brasil? Sim, na verdade, nós não conhecemos ainda o plano com detalhes. Nós conhecemos o plano através de notícias da imprensa, né? Porque ainda não foram disponibilizados, pelo menos até ontem à noite, não estavam disponibilizados ainda os materiais que revelam os detalhes do plano. É um pacotão econômico, onde o diagnóstico central é de que o problema do Brasil é o endividamento do governo. Mas me parece que o diagnóstico está um tanto quanto equivocado. O maior problema do Brasil é o desemprego. E no noticiário a respeito desse pacote, eu não vi uma vez sequer a palavra desemprego citada. Portanto, isso para mim me parece que é a primeira questão e mais importante. Em que momento que está a economia brasileira? A economia brasileira vive uma depressão, está estagnada no fundo do poço, cresce um pouquinho, decresce, cresce, decresce, e tem um elevado desemprego. Isso já dura aí 4 anos, e o governo faz um diagnóstico que o problema não é o desemprego, o problema é o endividamento do setor público. Na verdade, se mudasse um pouco o foco, poderia chegar a uma conclusão melhor. A conclusão de que se o Brasil crescer, vai reduzir o desemprego, vai, portanto, ter trabalhadores ganhando salários e pagando impostos. E isto reduziria, então, o endividamento do setor público. O endividamento do setor público, na verdade, ele é causado pelo desemprego. Se nós reduzimos o desemprego, nós reduzimos o endividamento do setor público. Agora, João, na verdade, essas 3 PECs, elas seguem um pouco a linha daquilo que já vinha sido adotado no governo Temer, por meio da instituição da Lei do Teto. Ou seja, a gente tem arroxo e tem a possibilidade aí de diminuição, inclusive redução aí de investimentos nas áreas de educação e também de saúde, né? Que a gente tem aí essa proposta de flexibilizar as vinculações obrigatórias de receita, e ainda por cima ainda tem também uma outra possibilidade de você reduzir jornadas e também salários de servidores públicos, o que certamente vai afetar também a oferta de serviços públicos para a população de uma forma geral. Então, como você vê esses aspectos? É de fato uma continuidade? Sem dúvida que é uma continuidade. Só que agora, na verdade, o que está acontecendo é que esse pacote ele envolve políticas e mudanças estruturais. Então, políticas no sentido de que vai ter uma política de gastos do governo, já a partir de agora, a partir do próximo ano, de corte de gastos. E ela é estrutural também, porque ela estabelece, na verdade, regras que dificultam, na verdade, a ampliação desses gastos daqui para frente. Então, é um programa que ele se apoia em 2 pilares, em políticas que vão nos atingir no dia a dia e em reformas estruturais que vão fazer com que essas políticas sejam permanentes ao longo do tempo. E, na verdade, o grande atingido de forma imediata são os serviços públicos, né? Todos os serviços, em todas as áreas, porque, na verdade, há aí um foco na educação e na saúde, mas como atinge de forma generalizada todos os funcionários públicos, isso tende a piorar a qualidade do serviço público. Por exemplo, eu vi em notícias da imprensa dizendo que os salários dos funcionários públicos poderão ser reduzidos em 25% e as jornadas de trabalho dos funcionários também.
Ora, se nós já temos insuficiência de serviços públicos, ainda vamos diminuir a hora, a jornada de trabalho do funcionário público, e, portanto, prestando menos serviços públicos. E deixará também o funcionário público insatisfeito por uma redução de salário de 25%, ele não vai conseguir recompor esses 25% nesse tempo que ele vai ter disponível por não trabalhar no setor público. E mais do que isso, na verdade, isso vai gerar mais desemprego. Por quê? Na verdade, é o seguinte, aquele funcionário público que consumia o seu salário, agora ele vai consumir só 75% do seu salário. Então, vai gastar menos na economia. Então, o comércio vai vender menos, a indústria vai vender menos, o supermercado vai vender menos. Então, esse é um programa que ele agrava a situação de desemprego. Como eu já mencionei, a nossa solução deveria ser buscar ativar o emprego para reduzir o déficit público, os problemas orçamentários do governo. Então, enquanto o governo tiver este foco voltado para olhar de uma forma contábil as contas públicas e não de uma forma social e mais também econômica, no sentido de reduzir o desemprego, acho que esses pacotes, na verdade, eles tendem a agravar a situação e fazer regras que mantenham essa situação de forma indefinida. Não é à toa que nós, na prática, já temos tido essa situação nos últimos 4 anos, a situação não se resolve. O desemprego continua elevado e a economia não cresce, o investimento público e privado são baixíssimos. Então, a situação é diria, de bastante pessimismo, mas não porque eu seja um pessimismo, é porque a situação é péssima. É a realidade, né, Sixu? A gente está vendo aqui o estado de emergência fiscal, né, que prevê a criação desse termo, estado de emergência fiscal, e que, inclusive, proíbe fazer concurso. Quer dizer, entre outras coisas, né? E a gente percebe que os mais pobres deverão também ser os mais afetados. Quer dizer, não só os funcionários públicos, mas também quem depende do serviço público, né? Da saúde, da educação, que já está caótica, né? Essa situação já é dramática e deverá ficar pior ainda, não é isso, Sixu? Exato. Tem a redução, conforme mencionei, da jornada de trabalho do funcionário público, tem a redução de seus salários, o que vai trazer desmotivação. E existem também regras que proíbe qualquer tipo de promoção, progressão dos servidores públicos. Então, por exemplo, chegou a hora agora de você ser promovido porque você trabalhou e porque você tem méritos, isso está suspenso. Ficará suspenso por 2 anos, mas a gente sabe muito bem, a gente conhece essas regras, daqui a 2 anos eles renovam a regra por mais 2 anos. Eu sou funcionário público, sou professor da UFRJ e durante 8 anos, no governo Fernando Henrique Cardoso, eu tive o meu salário congelado, inclusive depois da vírgula, os centavos. Eu recebi durante 8 anos o mesmo salário. Então, essa proposta, que ela tem um rótulo de emergencial e que há promessas de que ela vigorará por 2 anos, na verdade, isso não tem credibilidade. A tendência é de uma renovação, como aconteceu no Fernando Henrique Cardoso. Durante 8 anos, o mesmo salário. Agora é pior, porque agora você não pode nem ter promoção ou progressão, não é reajuste salarial. A promoção está proibida, a progressão está proibida no serviço público. Então, você não tem nenhuma forma de ter um aumento, ainda que seja por mérito e não seja por reajuste dado pelo governo. Então, você trabalhou, fez o mérito da sua carreira e não tem como contrapartida aquilo que você ofereceu. Então, isso cria um clima geral de desmotivação do serviço público e de qualidade e de queda da qualidade do serviço oferecido da população, principalmente aí são nas áreas mais demandadas, são as áreas de saúde e educação.
E no caso dessas áreas de saúde e educação, hoje existe uma vinculação orçamentária, né, que obriga estados e municípios a investirem determinada porcentagem numa área e na outra, e o governo pretende juntar as duas, ou seja, sob a mesma rubrica ali. Então, João, isso significa também que alguns estados e municípios vão ter dificuldade, inclusive, na hora de fazer essa chamada escolha de Sofia, né, entre saúde e educação, podem privilegiar uma área em detrimento da outra. A lei do teto também, ela acaba limitando os investimentos, e o que dá para imaginar é que vai ocorrer aí uma série de terceirizações nessas duas áreas, o que pode prejudicar ainda mais o acesso das pessoas a esses serviços. Isso, na prática, contempla uma concepção de redução do Estado, de fato, dessa equipe econômica? Se a gente ainda for pensar ainda o que está sendo feito em termos de se promover parcerias público-privadas na área da educação, também o que está acontecendo agora com esse mega leilão do pré-sal, é uma redução do Estado, isso o que o governo Bolsonaro quer? Olha, eu teria que ler melhor essa regra que ele diz que vai misturar aí, colocando sobre a mesma rubrica, gastos de saúde e educação. Eu acho que deve ter mais coisa aí envolvida nessa regra. Eu acho que é pouca maldade dizer que está simplesmente misturando saúde com educação, mas estabelecendo, eu diria, o percentual geral de vinculação. Eu acho que deve ter alguma regra envolvida, nós temos que ler os documentos, porque eu acho que a tendência não é de manutenção e apenas de misturar e de haver uma escolha entre educação e saúde. Eu acho que vai haver alguma regra adicional que esse percentual total de educação e saúde pode diminuir ao longo do tempo. Então, essa regra eu acho que ainda não está muito clara, dado que o documento ainda não está disponível. Bom, eu acho que a visão geral desse pacote é uma visão de redução, sem dúvida, do Estado, e tem uma mudança assim, grave, que é uma mudança de concepção de uma sociedade. Assim, fere-se completamente a ideia de solidariedade, de que cada indivíduo depende da sociedade, e a sociedade é responsável por cada indivíduo. Ou seja, a sociedade agora se transformará num bando competindo entre si, e isso não vale só para trabalhadores, não. É bom informar os empresários que vale para eles também, que eles também agora terão que competir entre si, e de forma muito desleal, porque, em verdade, dependendo da taxa de câmbio, esses empresários brasileiros serão também, diria que, bastante prejudicados pela invasão de produtos estrangeiros. Então, existe essa ideia de cada um por si, um dando cotovelada no outro, para ver quem são os melhores. E, na verdade, o resultado disso é um resultado de soma negativa para a sociedade, onde trabalhadores são mais prejudicados porque são mais fracos, mas empresários também vão perceber que esse tipo de sociedade não é mais adequada para a atividade empresarial. A atividade empresarial é uma atividade da coordenação, da regulação, do acordo, e não da cotovelada num no outro, e no caso nosso, na verdade, a cotovelada mais forte virá do setor externo. E, na verdade, existe a concepção de definhamento, destruição do Estado, porque se imagina que esses serviços que a sociedade tanto deseja, porque isso representa igualdade de oportunidades, que é ter saúde, educação para todos, de boa qualidade, com cobertura universal, isso possa ser feito pelo setor privado. Tá? E já foi provado pela história que toda vez que tenta-se esse caminho, o resultado não tem sido satisfatório. E o oposto é que tem mostrado bons resultados. Basta olhar para países europeus que têm tradicionalmente sua educação pública, sua saúde pública, e ver qual é o resultado. Veja o caso da França, veja o caso da Inglaterra. Então, se imaginar que
200 milhões de brasileiros possam ter plano de saúde, estudar em escolas particulares e universidades particulares. Isso não é concebível e isso são atividades que não devem ser movidas pelo lucro, e sim pela satisfação dos cidadãos. Então, eu diria que saúde, educação e outros serviços também, mas eu estou centrando nesse, são essencialmente serviços que devem ser prestados sem a vontade, o desejo, a ganância do lucro, mas sim buscando se dar satisfação aos cidadãos para que eles tenham igualdade de oportunidade e possam viver bem e feliz numa sociedade tal como nós vivemos. A gente está falando de funcionalismo público e vamos tocar um pouquinho só no final aqui da nossa conversa, Sixu, com relação à estabilidade. O ministro Paulo Guedes falou que pode ser as pessoas que, né, são funcionários públicos, mas que sejam, que tenham algum partido, né, que tenham algum vínculo partidário, é militante e não funcionário do Estado. Pode ser militante à vontade, mas não pode ter estabilidade. Como é que você analisa essa fala? Isso parece que é uma fala que não deve estar expressa em nenhum documento, é apenas uma opinião, mas é uma opinião que expressa algum tipo de perseguição, porque, na verdade, funcionários públicos ou funcionários do setor privado, qualquer indivíduo tem o direito de ter uma opção política e ideológica, e ter o direito ao trabalho e estabilidade no trabalho e ser eficiente no trabalho. Assim, uma coisa, do ponto de vista da eficiência econômica, não tem vinculação entre uma coisa e outra. Aí a única vinculação que pode se fazer é de perseguição política e ideológica. O que o setor público precisa é de trabalhadores eficientes, que sejam avaliados, que sejam promovidos, que prestem bom serviço à população, e não interessa se são de direita, de esquerda, se são militantes, se não são militantes, isso não tem nenhuma importância para o cidadão que está ali desejando um serviço de saúde ou de educação. Isso também não importa em nada para aquele que é o servidor público e está prestando o serviço. A eficiência do serviço não depende de opções políticas e ideológicas, depende do trabalho, do mérito, do esforço, da técnica do servidor público. Perfeito, Sixu. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você. Bom dia, muito obrigado. Abraço para todos. Bom dia. Falamos com o João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.